A lei e a graça. Eu quero, de forma inteligente, explicar a lei para os judeus e a graça para os gentios. A lei para os judeus messiânicos é complicado. A graça para a igreja judaizante é complicada. Então, eu vou te trazer aqui a diferença entre a lei e a graça. Nós temos visto ultimamente dois povos, os judeus e os gentios. Os gentios podem se salvar se tornar uma igreja messiânica, um corpo físico intitulado Igreja Messiânica. Os judeus podem se salvar se tornar um judeu messiânico, um corpo físico judaico messiânico. Mas nós temos aí um problema, a lei e a graça. Certo? Em João, capítulo 1, verso 16, está escrito: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos analisar o que está querendo ser explicado aqui? O apóstolo João, quando traz essa afirmação, ele a traz de forma definitiva, tentando botar na cabeça de todo mundo, judeu e igreja, a diferença entre a lei e a graça. Ele está revelando que pelo Espírito Santo, Deus tem duas maneiras distintas de agir em favor do seu povo, tanto o judeu quanto os gentios, caracterizado como igreja. A lei que foi dada por Moisés para revelar o quanto o homem é pecador e merecedor de condenação, ela é distinta da graça. Na lei, todas as pessoas deveriam cumprir a lei com base em obras humanas, que incluía, pela lei, as festas anuais, a Páscoa, o Asmo, a primícia, o Pentecoste, a festa de trombeta, festa de expiação, festa do tabernáculo. Na lei tinha que haver sacrifícios de animais, tinha que haver dependência do ministério dos sacerdotes levíticos. Pela lei, essas coisas tinham que acontecer para que as bênçãos de Deus tivesse como alcançar o povo judeu, o povo circuncidado, inclusive estrangeiros, gentios que quisessem ser judaizantes, que quisesse ser judaizado, tinha que passar pela circuncidação e cumprir essa lei. É importante enfatizar que todas essas obras da lei apontavam para o Messias, que, lógico, viria para cumpri-las em sua vida, morte e ressurreição. Isso de fato aconteceu, tá? Páscoa ele morreu, correto? Asmo ele foi sepultado. Primícia ele foi o primeiro a ressuscitar. Pentecoste enviou seu Espírito. Pequeno foi circuncidado. Passou por toda a lei. 613 leis.
Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo declarou: está consumado. Sim, quando ele estava sendo crucificado na cruz, ele disse: está consumado. Ele cumpriu. Para os judeus, essas leis. E a graça? A graça é Deus agindo a favor dos homens gentios em qualidade de igreja, judeus em qualidade de igreja, judeus messiânicos, gentios messiânicos. Ei. E agindo unicamente através da pessoa e dos méritos de Jesus Cristo. Ou seja, não existe qualquer mérito humano. Assim, a graça anula as obras da lei baseadas em esforços humanos, para que recebamos a revelação do infinito amor de Deus, que salva e justifica, nos absolve de toda condenação, nos liberta, nos restaura, nos cura, nos abençoa unicamente através da fé em Jesus Cristo. Conforme o apóstolo Paulo declarou lá em Gálatas 2, verso 16. O que Paulo disse lá? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obra da lei, ninguém consegue ser justificado. Ninguém. Ninguém. Então eu quero te trazer aqui a fundamental diferença. Agora que eu te fiz ver como a lei e a graça atua, fica claro que a fundamental diferença entre elas é que a lei exige a justiça dos homens, enquanto a graça concede justiça aos homens através de Jesus. Paulo fala em Romanos 3, verso 21, até mais ou menos ali o 28. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei, pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, dos mortos e dos vivos, já, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos pelos homens, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de quê? Por meio da lei? Da lei de suas obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei e da fé. Eu quero te levar à conclusão. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A graça não nos dá o direito de vivermos em pecado. Em última análise, eu quero dizer que a graça de Deus em Cristo Jesus jamais nos dá o direito de vivermos deliberadamente pecando. Essa realidade é precisamente revelada no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos.
Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? O favor de Deus a nosso favor aumente ainda mais? De modo nenhum, criança. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele, para o pecado, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Assim também, se considere mortos para o pecado e vivo para Deus, vivo para Jesus Cristo, vivo para o Espírito Santo. Não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam o pecado aos membros do corpo. Porque isso soa como instrumento de injustiça. O que nós queremos é que todos tenham o seguinte sentimento: passemos da morte para a vida. Nos oferecemos a nós mesmos, a Deus. E oferecemos os seus membros a Deus, seus maranatas a Deus, seus seguidores consanguíneos a Deus, seus seguidores familiares a Deus. E isso faz de nós um instrumento de justiça, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Então, havemos de pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus. O fruto que nós colhemos é para a nossa santificação. E o fim neste caso é a vida eterna. Paulo fala isso em Romanos 6, do verso 1 ao 2. Ele fala isso também em Romanos 6, verso 6. Esta passagem revela que a graça, ao contrário de nos conduzir a uma vida de fé sem compromisso com a verdade de Deus, essa fé nos leva ainda a um maior comprometimento com o Senhor Deus, que nos libertou da culpa e da condenação do pecado. Glória a Deus por sua graça em Cristo Jesus, que nos conduz a experimentar todas as bênçãos. Sim, todas as bênçãos prometidas a todos que creem no Evangelho, bem como a não vivermos mais na prática do pecado, pois a mesma graça que nos salva e nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual é a mesma graça que nos santifica, nos purifica, nos consagra, nos capacita para vivermos no centro da vontade do Senhor, alegre, contente, em paz, em meio ao deserto, ao vale, à tempestade, ao redemoinho, ao vento contrário, sabendo que Jesus está no barco. Recebemos a paz que excede todo entendimento, capacitação para continuar adiante. O barco balança para lá e para cá, mas Jesus está no barco e nós estamos felizes a cantar até se juntarmos ao coral dos anjos, que é já já. Ricardo Luiz.